A todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa para mais uma tarde de estudo em volta do Evangelho segundo o Espiritismo. Damos boa tarde também aos nossos companheiros que nos acompanham em nosso canal do YouTube. Que os seus lares, nesse momento, sejam abençoados e amparados pela espiritualidade. Hoje nós temos a nossa amiga Ana Barros, aqui da nossa casa, que vai conversar com a gente sobre o finalzinho do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 8, chamado Uma Realeza Terrestre. Então, tem muita coisa interessante nesse tema. Espero que a gente saia daqui com informações e reflexões valorosas. Mas antes da gente começar, vamos aos nossos habituais avisos. Nossas campanhas permanecem em pleno vapor, a campanha do quilo, campanha de sócios para a manutenção da nossa casa. Nós temos uma livraria, nós temos uma biblioteca com cerca de 400 exemplares, caso alguém queira pegar algum livro emprestado, seja porque tem dúvida se vai comprar ou não, seja porque ele está esgotado nas editoras, nós temos alguns. Procure-nos, nossa livraria fica junto com a biblioteca, fica junto com a livraria ali fora. É só pedir a lista dos livros e pegar emprestado, levar, ler, voltar, e assim a gente vai circulando o aprendizado. Nós temos o nosso bazar também, que está acontecendo toda semana, como sempre. Nós temos o nosso atendimento fraterno, que é feito sempre após as reuniões públicas. Então, caso alguém presente necessite de uma conversa à luz da doutrina espírita, pode nos procurar ao final, que encaminharemos para o devido grupo que está separado hoje para o atendimento. E nós temos os nossos estudos, venham estudar conosco. Lá na varanda tem um cartaz com todos os dias, horários e livros. Mas caso alguém necessite de esclarecimento, qual seria o melhor estudo, o que eu faço, aonde eu vou, mas fala conosco que nós damos as melhores orientações possíveis para iniciar o estudo da doutrina espírita. Bom, agora vamos então iniciar o nosso trabalho da tarde de hoje, com a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lição 109, Nisto conheceremos. Nisto conheceremos o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. Anotação João, capítulo 4, versículo 6. E Emmanuel diz para a gente o seguinte: quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoou, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade aos que nos aborrecem, cooperando espiritualmente através da ação e da oração, a benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé, o supremo poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma, à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegrias para a fraternidade, descortinando ensejos de serviço em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre, sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando aos nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. Então, conheceremos o Espírito da Verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. Então, que nesse momento a gente possa, envolvidos nessas vibrações amorosas, vamos orar. Senhor Jesus, divino amigo e mestre, queridos amigos benfeitores de nossa casa, mas sobretudo Deus, nosso Pai,
Que possamos aqui, Senhor, unidos nessas vibrações amorosas, buscarmos, Senhor, o pão espiritual ao qual necessitamos, pois ainda somos, Senhor, famintos do Espírito. Que as tuas bênçãos nesse momento, Pai, possam ser compartilhadas com todos que aqui se encontram, nos dois planos da vida, e que unidos nessas vibrações de amor e carinho, possamos ser gratos por esta oportunidade e compartilhar sempre, Senhor, dando de nós aquilo que nós queremos receber do nosso próximo. Que as bênçãos do alto aqui estejam e que Jesus possa nos iluminar e estar conosco por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora a gente passa a palavra para a nossa companheira. Bom, boa tarde. É sempre uma grande alegria a gente estar aqui reunido para falar do Evangelho de Jesus. É muito grato o convite para poder fazer o estudo, porque nós aprendemos muito com o auxílio da espiritualidade, que nos ajuda a conduzir todas as nossas conclusões. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus nos ampare, nos ilumine e que nos auxilie para que nós possamos concluir, né, refletir sobre essa mensagem, trazendo para nós um pouco de luz sobre a nossa vida. O nosso tema de hoje é uma mensagem que está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, que se intitula Uma Realeza Terrestre, trazida essa mensagem por uma rainha de França. Mas antes da gente adentrar nesse entendimento que ela faz da sua, vamos dizer assim, entrada no plano espiritual, a gente queria recordar algumas coisas, recordar o que vem a ser a condição do espírito e recordar qual é a condição do espírito encarnado no mundo de provas e expiações. Então, Deus, quando nos criou, e está lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, na segunda parte desse livro, ele vai nos dizer, a espiritualidade, que Deus nos criou simples e ignorantes. Simples sem a ciência, que vai se desenvolvendo à medida que a humanidade desenvolve, trazendo conhecimento sobre a matéria. De que ela é formada, quais são as energias que as une, quais são as forças que as equilibram. Né? Então, nós temos a química, a física, a matemática, a biologia. E também, a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, chega para nós, através da espiritualidade bendita, as leis do mundo espiritual, que o Espiritismo nos descortina, nos dizendo quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Qual a condição do espírito encarnado no mundo de provas e expiações? O espírito encarnado no mundo de provas e expiações tem como incomum ser rebelde à lei de Deus. É aquele espírito que está aqui para desenvolver as coisas do coração e a inteligência. É aquele que vai lutar contra a perversidade do homem e contra a inclemência da natureza. Então, a gente vai se desenvolvendo como criados ignorantes, sem saber o que é o bem e o mal. Ele precisa estar presente ainda na nossa existência para que a gente valorize o bem. Então, no mundo primitivo, que nós já passamos, o mundo de provas e expiações, onde o mal parece muito mais forte, no mundo de regeneração teremos o mal, mas o bem sempre prevalecerá. E chegará um momento em que só nós escolheremos o bem. Não teremos mais a ideia do livre-arbítrio,
que nos permite achar um caminho bom, mas, por enquanto, tortuoso, e que não nos leva aonde a gente quer chegar, porque ainda nos confundimos entre o bem e o mal. Então, no futuro, nós andaremos sempre em linha reta numa única condição, a condição do bem. Porque a nossa vontade é nos aproximar a Deus, estar naquela abundância que Jesus nos prometeu. Então, essa é a nossa caminhada, essa é a nossa caminhada. E Jesus, num dos temas do livro. Não, foi. Do livro Jesus no Lar, do Ney Lúcio, que é um espírito, né? E esse livro também, psicografado por Francisco Cândido Xavier, vai nos falar de preleções que Jesus faz quando em Cafarnaum, na casa de Pedro. Fala da Boa Nova, fala das Escrituras, e essas preleções são abertas aos discípulos, aos apóstolos e aos moradores que quisessem participar. Uma dessas preleções é a lição da semente. Nessa lição da semente, e aí eu vou usar um pouco a minha cola aqui, ele fala que, em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana, né? Bem o que a página nos falou, né? Nós estamos envoltos, para onde a gente olha, a gente vê guerra, a gente vê incompreensão, a gente vê injustiça, a gente vê sofrimento. Mesmo no templo do Senhor, a gente vê a vaidade, o orgulho, o ódio, muitas vezes a inveja, a revolta. E nem sempre é possível a gente trazer o coração puro e limpo como a gente gostaria de estar, né? Por quê? Porque em nossa volta existem os espinheiros, os lamaçais e as serpentes que nos rodeiam. Mas Jesus vai nos trazer que a ideia do reino dos céus é como a semente do trigo. É ínfima, quase imperceptível. Ela é lançada à terra e sofre a pressão do solo, a escuridão, os detritos. Mas quando ela germina, mesmo minúscula, ela ultrapassa a pressão, a escuridão, os detritos, mesmo se alimentando desse solo, porque ela só tem o objetivo de atravessar, chegar à luz e frutificar. Então, haja sol, haja dia, haja noite, ela trabalha sem cessar, pelo próprio crescimento, né? E na ânsia de subir, ela frutifica para o bem de todos. Jesus vai nos dizer que o aprendiz, que aquele aprendiz que já sentiu a felicidade do avivamento interior da Boa Nova, né? Ele, mesmo tendo longas raízes que o prende ainda às inibições terrestres, sabe que a maldade, a suspeita lhe rodeiam os passos, que a dor é uma ameaça constante. Todavia, ele experimenta o impulso de ascensão e não mais consegue se deter. É bem o que a página nos falou, né? Ele falou do Espírito de verdade em nós que nos ilumina e nos faz viver a Boa Nova. Então, esse aprendiz, ele não mais se encontra, se apega às seduções do caminho, das flores da jornada, porque o reencontro com a divindade, que ele se reconhece um venturoso herdeiro, é o seu objetivo imutável. Ele não mais descansa, ele marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. E, sem perceber, ele vai produzindo frutos em sua caminhada, frutos de esperança, de bondade, de amor, de salvação, porque jamais ele para contar esses frutos.
esses benefícios? Porque ele se fez um instrumento fiel do Senhor. A visão do Pai, né, a preocupação obcecante é que vibra a alma desse filho saudoso. É estar nessa plenitude, é sentir essa força, é sentir esse amor dentro de si. E o mestre continua. Em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar onde se encontra, é o traço indiscutível da sua elevação. Conheceremos a árvore pelos seus frutos, e o operário do céu pelo serviço em que se exprime. Então, Jesus nos fala dessa semente que todos nós temos, que é a fagulha divina, que é a chama bendita que Deus coloca dentro de nós, na nossa criação, que Jesus fala, brilha a vossa luz, desenvolvei em nós todas essas virtudes do Criador, seres perfeito como o vosso Pai é, que faz o sol para os justos, para os bons e maus, e as chuvas para os justos e os injustos, quer dizer, o amor incondicional. E aí, nessa preleção, Pedro então pergunta, Senhor, quer dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não praticam? Aqueles que não germinaram. E Jesus diz, representam as sementes que dormem. Mesmo na terra, lá no solo, sendo irrigados, tendo condições de brotar, guardarão consigo preciosos valores do céu. Jazem inúteis por muito tempo. Aguaceiros e furacões passarão por elas, pelas sementes, renovando-lhes a posição do solo. O que é esse renovar a posição do solo? São as crises que enfrentamos, as crises financeiras, a perda de pessoas queridas, o abandono, e aí o desemprego, e aí uma doença que nos chega, a própria desencarnação dos nossos amados, como a nossa própria. Muitas vezes o despertar acontece quando nós desencarnamos. E aí Jesus fala, e elas germinarão vitoriosas após esse despertar. No campo de meu Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência para que se dirijam à glória do futuro. Então, quantos de nós e quantos irmãos de nós que ainda estão adormecidos, vivendo somente para a materialidade, muitos não acreditando que exista uma vida depois da morte. Que vivem a materialidade para ser feliz aqui a qualquer preço, o aqui e o agora. Quantos de nós pensamos assim também? Deus nos dá vários instrumentos. A materialidade é um instrumento, assim como o nosso corpo físico, a nossa casa, nosso carro, o dinheiro e tantas coisas nos dá como forma de instrumento para o nosso crescimento. E quantos de nós aproveitamos isso? Não esquecendo que a falta deles também é um grande aprendizado. E aí, então, vamos à instrução dos espíritos, que é trazido por essa nossa irmã, que se intitula Uma Rainha de França. E ela começa nos dizendo, e antes disso eu queria lembrar vocês, que nós somos como cebolas. Temos várias camadas. A nossa camada mais externa, de nós, espíritos encarnados, quando deixamos o corpo físico na desencarnação, continuamos sendo os mesmos.
pensando da mesma forma. Nossa mente vai junto com o nosso espírito. O cérebro é só parte da máquina em que o espírito utiliza para trabalhar na matéria, para aprender. A mente vai junto. Então, o que eu sou, o que eu penso, o que eu amo ou deixo de amar, vai comigo. Eu continuo sendo a mesma pessoa. E é isso que ela vai nos dizer quando uma rainha entra no plano espiritual e ela começa a nos dizer: quem poderia melhor do que eu compreender as verdades dessa palavra do nosso Senhor? Meu reino não é desse mundo. Jesus nos fala, nos apresenta, né, na verdade, João vai nos apresentar essa passagem em que Jesus é trazido à frente de Pôncio Pilatos, lá no pretório, no palácio onde o governador da Judéia morava, que era o Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus fala: o meu reino não é desse mundo, porque se fosse a minha gente, não me permitiria cair nas mãos dos judeus. Meu reino ainda não é desse mundo. Se fosse desse mundo, Jesus seria conhecido como aquele benemérito, o Salvador, aquele que só plantou o amor, que levou a caridade, elevou tantos, curou tantos. Mas não era o mundo dele. Eles acreditavam Jesus uma ameaça para o seu poder. Perdão, para o seu poder. Por isso não era desse mundo. Será que hoje já é o mundo de Jesus? Mas a nossa companheira, que vivia num mundo cercado de paparicações, ela era uma rainha da França, provavelmente tinha tudo que queria ou deixava de querer, né? Era amada pelos seus súditos, né? As pessoas a ovacionavam, a adoravam, faziam tudo para ela, amavam, mas ela gostava disso. Então, ela entra no mundo espiritual e vê coisas diferentes. Ela fala: o orgulho me perdeu sobre a terra. Então, ela gostava daquela situação, daquela ação de poder, de ter o que queria ou quem queria, de fazer aquilo que ela desejasse e pensasse certo. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não compreendesse? Mesmo sabendo que aquilo eram nadas, eram máscaras para ela, ela tinha orgulho de quem ela era, do sangue real. E aí, ela entra no mundo dos espíritos, no mundo que a gente acredita que é regido por outras leis. Mas as leis são as mesmas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Lei de causa e efeito. Se eu faço algo, eu recebo. Sintonia. O ditado é: me diz com quem andas, eu te direi. Quem és, eu direi. Direi quem você é com quem você anda com você. Você é cercado daqueles que estão na mesma sintonia. As leis são as mesmas, é a lei de amor. E ela fala: o que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Nós sabemos pelo Espiritismo que a fusão do espírito com o corpo físico, que acontece na reencarnação, célula a célula, é acompanhado por vários mentores. Isso acontece com todos nós. Na desencarnação, é a liberação do corpo espiritual do corpo físico. Também somos acompanhados por mentores. A mesma condição. A única coisa que modifica, que facilita o desencarne, é o desapego à matéria.
que ele se faz mais rapidamente, mais levemente. Se eu sou apegado ao que tem aqui, como é que eu quero sair daqui? Então ela fala, o mais terrível é que a realeza, que ela deveria ter alguma vantagem, não chegou no túmulo. E lá na questão 959, que a espiritualidade nos fala que devemos nos preparar para o plano espiritual como a gente prepara para uma viagem em outro continente, em outro país. Vamos saber qual é o clima que tem lá para levar as roupas adequadas, saber que dinheiro que é utilizado lá, né? Qual é a língua. Então, se preparar. Quão de nós estão pensando nessa preparação? Rainha, eu fui entre os homens e, rainha, pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive a ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Oh, só então compreendi a fatuidade, né, que é a vaidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Jesus não nos enganou. Nas bem-aventuranças, o primeiro degrau é bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito? São os humildes. O que vem a ser humildade? Eu reconhecer quem eu sou, que eu sou um pequenino grão de areia. Se eu sou um aprendiz que ainda sou falível, como é que eu vou querer do meu irmão que ele não seja? Como é que eu vou julgar o meu irmão se eu também posso errar? Como é que eu não vou auxiliar o meu irmão se um dia eu vou precisar de auxílio? Quem vai me auxiliar? Jesus trabalha entre nós, através das nossas mãos. Então ele fala: vinde a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. A simplicidade, a inocência, a facilidade, a amorosidade, a docilidade. Em Mateus e em Lucas, ele fala, porque ele aproveitava todas as experiências, e ele indo para um jantar para quem ele foi convidado, ele fala com os seus discípulos: quando fores a um banquete, não sente nos primeiros lugares, sente nos últimos. Porque, de repente, você senta no primeiro lugar e o anfitrião quer outra pessoa perto dele e vai pedir para você se levantar e ir para o último lugar, que é o que está vazio. Se você sentar no último lugar, o anfitrião vai ver você e vai querer chamar você para mais perto. Aqueles que se elevarem serão rebaixados, aqueles que forem rebaixados serão elevados. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que foste, que posição ocupastes, quais foram os seus títulos, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item da beneficência, tem um espírito protetor que vai nos contar que tinham dois homens, um rico, outro pobre. E Deus fez com que todas as suas intenções, todas as suas doações, fossem colocadas em sacos. E aí, quando eles desencarnaram, os dois, na mesma vez, no mesmo dia, o representante do Senhor vai pesar os sacos. O saco do rico era grande, enorme.
né? E ele falou: eu fui rico nessa existência, né? Doei muito. O saco do pobre era bem vaziozinho, bem pequeno, murcho. E ele falou: eu não tive o que doar. Na hora de colocar na balança, aquele saco enorme que era do rico subiu, estava leve. Realmente, disse o representante do Senhor, realmente deste, mas deste para aparecer para os outros, deste de orgulho, deste do teu excedente, então já recebeste a tua glória. Quando botou o saco lá do pobre, aquela balança arriou, o saco era muito pesado. Por quê? Deu pouco material, mas foi indulgente, foi benevolente, foi caridoso. E aí a gente vê as necessidades que nós temos de estar vivendo uma determinada situação ou outra. São oportunidades que Deus nos coloca para que desenvolvamos essa semente, essa luz, que Jesus nos fala: brilhe vossa luz. Essas virtudes de Deus que estão dentro de nós. Como diz o Emmanuel, a luz do Espírito de verdade, o Espírito da verdade em vós, né? Na questão 886, que já é muito conhecida, Kardec pergunta à espiritualidade como é que Jesus considerava o que era caridade. E aí a espiritualidade responde: indulgência para com os erros dos outros, benevolência para com todos e perdão das ofensas. É o nosso caminhar, né? É o aprender a ser humilde, saber que também carregamos as nossas mazelas e as nossas imperfeições. E qual é o sacrifício que mais agrada ao Senhor? Justamente essa luta contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições. Não é? É justamente isso. É nos conhecer, né? Que é tão importante. Já Sócrates já falava isso lá no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, se falava: conhece-vos a ti mesmo. Só me conhecendo eu sei quais são as minhas dificuldades. Ó Jesus, disseste que o teu reino não é deste mundo, porque é necessário sofrer para chegar aos céus. E os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida, os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. E a passagem da porta estreita é o que nos é mais difícil. Deixar de sermos arrogantes, orgulhosos, egoístas, vaidosos, ciumentos. Deixar essas quinquilharias para trás para poder passar a porta estreita. Passar é a porta estreita, porque larga é a porta da perdição. É fácil a gente andar num caminho largo, mas a porta nos faz obrigar-nos a rever. Essa é a dificuldade. Esses são os espinhos. Olhar para dentro de nós e começarmos a tirar todas essas imperfeições, esses pensamentos e conceitos e preconceitos que a gente tem das pessoas e das coisas. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardar para sempre, mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes podem abrir a porta dessa morada. Jesus nos apresenta duas parábolas. Aquela do homem
que descobre um tesouro num terreno e faz de tudo, vende tudo que tem para comprar aquele terreno. Porque aquilo é que é precioso. O caminho dos céus é que é precioso. Como aquele homem que descobre a pérola perfeita. Vende todas as que ele tem para comprar aquela. Então, a gente usa tudo o que a gente tem para poder crescer nessa direção. Ultrapassar o solo e todos os detritos e todas as dificuldades da vida terrestre para alcançar a luz com o nosso Pai. A história do mancebo. Estava Jesus com seus apóstolos, quando chega um jovem e pergunta: Senhor, como é que eu alcanço a vida eterna? E ele fala: siga as leis, né? Os mandamentos, que você vai alcançar a vida eterna. E ele fala: desde jovem eu cumpro todos os mandamentos. O que mais me falta? Jesus, então, olha para ele e percebe o seu apego material. Então, Jesus fala para ele: vende tudo que é teu, dá aos pobres e me segue. O rapaz abaixa a cabeça e vai embora. A questão não é o dinheiro que é a fonte do mal, mas o amor ao dinheiro, o amor à matéria. Porque se estamos no mundo, precisamos viver no mundo, mas não somos do mundo, nos diz Paulo. Então devemos ter esse discernimento sobre o que realmente nós estamos amando, o que realmente nós estamos buscando na nossa vida. E aí eu trago um companheiro, né? A história desse companheiro, que é o Frederico Figner, foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, foi tesoureiro da Federação Espírita, foi da comissão do Conselho Fiscal, minha cola, do Conselho Fiscal, foi palestrante, excelente palestrante. Na reunião mediúnica, ele era doutrinador. Ele conversava com os espíritos, trazendo eles à luz do Evangelho. Ele desencarna e fica surpreso quando, ao entrar no plano espiritual, ele não tem nenhuma luz. Ele se sente envergonhado, porque outras pessoas que não estavam no cargo que ele estava brilhavam muito mais. Ele não tinha nenhuma. Ele encontra um daqueles espíritos que ele doutrinou e ele falou para o espírito: eu vim te trazer para a luz. E o espírito falou: que luz? Você não tem nenhuma? Quando acabavam as reuniões, continuou o espírito, eu ia te ver o que você fazia, e via que você não fazia nada daquilo que falava. Ele ficou chocado, envergonhado. E nos traz as palavras, porque depois de muito tempo ele conseguiu trazer um livro psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, que é o livro Voltei, usando o pseudônimo de Irmão Jacó. Na introdução, ele nos traz uma carta aberta a nós espíritas e fala: ó, meus amigos do espiritismo que amamos tanto, é para você, membros da grande família que tanto desejei servir, que gravei essas páginas sem a presunção de convencer. Não se acreditem quitados com a lei, por haverem atendido a pequenos deveres de solidariedade humana, nem se suponham habilitados ao paraíso, por receberem a manifesta proteção de um amigo espiritual. Ajudem a si mesmo no desempenho das obrigações evangélicas. Espiritismo não é somente a graça recebida, é também a necessidade de nos espiritualizarmos para as esferas superiores.
Então, estar no Espiritismo, como qualquer outra doutrina, não é isso que vai nos levar a planos melhores, a casa do Senhor em condições melhores, mas nos espiritualizarmos, buscarmos a divindade dentro de nós, trabalharmos a caridade, a fraternidade, o amor incondicional. Ah, não, eu ajudo, mas eu não ajudo aquele ali, não. Eu perdoo, mas eu não quero nunca mais ver a pessoa na minha frente. Então, a espiritualização é que é importante dentro de nós. Ele continua nos dizendo, falo-lhes hoje com experiência mais dilatada, né? Ele já teve uma experiência maior. Depois de muitos anos na lide da doutrina, estou recompondo o aprendizado, a fim de não ser o companheiro inadequado e o servo inútil. Porque lá no plano espiritual, junto com os seus amigos, ele era parado. Então, em vez dele poder auxiliar, eles tinham que auxiliar ele para poder ele acompanhar na jornada. E aí, por isso que ele coloca, né? Eu estou recompondo a minha aprendizagem, eu estou me modificando, porque eu não quero ser um servo inútil, né? Um companheiro inadequado. Guardem a certeza de que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas um conjunto brilhante de ensinamentos sublimes para ser comentado nas nossas doutrinações. Ele é o código da sabedoria celestial, cujos dispositivos não podemos confundir. O que é caridade é caridade. Ela é a base das virtudes. E para ser caridoso, a gente precisa ser humilde. Para ter compaixão, para ter amor incondicional, eu tenho que saber o meu lugar, o que eu sou. Não achar que eu sou maior do que o outro. Então, é um código de sabedoria celestial. Frederico Figner, irmão Jacó, do livro Voltei, Francisco Cândido Xavier. Aí eu trouxe, ainda desse livro, uma conversa que o irmão Jacó teve com Thomas Edison, inventor da lâmpada. Quando Jacó pergunta a Thomas Edison, e aí, novas invenções? E ele responde, agora, porém, meu caro Jacó, não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Será que não chegou esse momento da gente iluminar por dentro? Da cartilha, lá no plano espiritual, eu trouxe só esse item. Toda criatura humana possui consigo as sementes da sabedoria e do amor. Quando ambientar esses divinos germes dentro de si mesmo e desenvolvê-las amplamente através dos séculos incessantes, conquistarás as qualidades do sábio e do anjo, que se revelam na sublime personalidade dos filhos de Deus, na maioridade divina. É onde alcançaremos, quando nós chegarmos à nossa maturidade, à nossa maioridade, como Cristo, espírito puro e perfeito, teremos desenvolvido a sapiência e a angelitude. São as duas asas que Emmanuel nos traz lá no Pensamento e Vida, dizendo, já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Não é isso que estamos fazendo aqui no mundo de provas e expiações, desenvolvendo o nosso coração e nossa inteligência? Estamos no caminho. Agora, poderemos ainda escolher o caminho mais longo e tortuoso, que a princípio até pode nos parecer agradável, mas não é o correto. Então, que a gente possa pensar, antes da gente escolher os caminhos,
pedir a reflexão do nosso Senhor Jesus para nos iluminar frente a essas situações e todas as outras. E Ele, como nosso irmão, com certeza nos responderá dentro do nosso coração. Que a paz do Cristo se faça, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, sentindo a ambiência dos nossos trabalhadores do plano espiritual, aqui ao nosso lado, derramando sobre nós pétalas de consolação, reconforto, saúde, equilíbrio. Graças a essa doçura, essa amorosidade do nosso Mestre Jesus, que torce por cada um de nós, que protege a cada um de nós, e que essas emanações aqui recebidas possam fazer morada em nossos corações, que possam estar sendo conduzidas aos nossos lares e a todos que lá estejam. E que os anjos, Senhor, que nos acompanham, a todos nós, essa multidão de testemunhas, possam nos dizer: benditos de meu Pai. Ampara-nos, Senhor Jesus, fortalece-nos a nossa esperança e a nossa fé, para que possamos ser amanhã melhores do que fomos hoje. Na certeza do teu amparo, Senhor, agradecemos o final do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus, Senhor.